Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura deste domingo, 13º do tempo comum, ano C, fala da vocação. A primeira leitura da vocação de Eliseu. Elias foi um profeta de fogo pelas suas palavras e pelos seus atos. Está chegando a hora de Elias subir ao céu, arrebatado num redemoinho de fogo. Porém, ele tem que deixar um sucessor. Quem será o sucessor de Elias? O Senhor indica, será Eliseu, filho de Safate. Ele será ungido. Os reis eram ungidos quando eram consagrados. Mas aqui, Eliseu vai receber uma unção para se tornar profeta. Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. A última junta era ele que conduzia. Elias passou perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto, como quem está transferindo uma missão. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: "Deixa-me ir primeiro beijar meu pai e minha mãe." O profeta Elias deixou. Parecia que era uma despedida rápida, só dar um beijo. Quando ele voltou, tomou a junta de bois, imolou os bois e com a madeira do arado e da canga assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se e seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Esse é o exemplo típico de uma vocação que requer um despojamento e uma resposta imediatos. Não dá para esperar. O profeta lançou o seu manto sobre mim, eu tenho que segui-lo. Eliseu, fiel discípulo de Elias, pedirá, no dia em que ele subir aos céus, a dupla porção de seu espírito, e lhe será concedida, porque Eliseu fará muito mais milagres do que Elias. Ele será o maior taumaturgo do Antigo Testamento. O Salmo 15 é o Salmo dos vocacionados. Por quê? Porque o salmista diz que a minha herança e a minha taça é o Senhor. Ele é a minha parte. Como assim? Quando os hebreus entraram na Palestina, também chamada de terra de Canaã, era necessário que cada tribo ocupasse uma parte da terra. A terra de Zabulon, a terra de Neftali, a terra de Gad, a terra de Azer, a terra de Judá, a terra de Benjamim. Mas uma pergunta: onde está a terra de Levi? A tribo de Levi não tem terra. Como assim? Onde viviam os levitas? Os levitas, por serem uma tribo sacerdotal, uma tribo dedicada ao culto do Senhor, andavam nas terras dos outros, porque eles diziam com glória: a minha terra é o Senhor. O Senhor é a porção da minha herança. E como eles iam viver se não tinham terra? Os outros tinham que prover o sustento deles. Era da tribo de Levi que eram retirados os sacerdotes. Moisés e Arão eram dessa tribo. E os sucessores de Arão eram todos levitas. Diz aqui o salmista: ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi reservada para mim a melhor terra, que é o Senhor. E eu exulto de alegria em minha herança. É bonito isso. Você agora perdeu tudo porque deixou o pai, a mãe, entrou para um seminário ou para um convento ou para a vida religiosa ou para um mosteiro. Você recebeu a melhor terra, a melhor parte. Você recebeu de Jesus aquele elogio: Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo diz que Cristo nos libertou. Libertou de quê? Do pecado. Através de qual pagamento? O seu sangue. Mas nos libertou para quê? Para sermos livres. É para sermos livres que Cristo nos libertou. Não devemos, portanto, voltar à antiga escravidão. Ficai firmes. Fostes chamados para a liberdade, mas não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Porque aquele que serve à carne não é livre, é escravo. Tanto é escravo que ele não consegue deixar de servi-la. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros, pela caridade, porque toda a lei se resume neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Mas a lei também não diz amar a Deus sobre todas as coisas? Sim, mas o amor a Deus se prova pelo amor ao próximo. Quem não ama ao próximo, a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Se sois conduzidos pelo Espírito, não estáis sob o jugo da lei. Agora, a lei que nós recebemos é uma lei espiritual. Ela nos manda, mas também nos empurra a fazer o que manda. É a lei da graça do Espírito Santo. A lei antiga mandava fazer, mas não dava a graça. A lei nova é muito melhor que a antiga. A lei nos foi dada por Moisés, diz São João no capítulo 1. A graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. E nós, agora libertados da lei, devemos viver com a liberdade dos filhos de Deus, sem nos subjugarmos agora ao pecado, do qual fomos libertados por um alto preço. O Evangelho traz hoje nosso Senhor tomando a firme decisão de ir para Jerusalém. Quem lê o Evangelho de São Lucas, presta atenção neste versículo, capítulo 9, versículo 51. É neste versículo que Jesus, tendo chegado o tempo de ser arrebatado, toma a firme decisão de ir para o lugar onde ele será morto, que é Jerusalém. Ele vai lá livremente, abraça livremente a paixão. Mas para ir a Jerusalém, ele envia mensageiros à sua frente. Os mensageiros passam por uma aldeia de samaritanos. Os samaritanos não se dão bem com os judeus. Quando os samaritanos percebem que os dois mensageiros, Tiago e João, estão querendo ir para Jerusalém, não o recebem. Tiago e João ficam furiosos. Eles são chamados filhos do trovão, Boanerges, e dizem: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Eles estavam tão entusiasmados com os milagres que eles faziam naquela sua missão experimental que queriam agora fazer um milagre extra, castigar uma aldeia com fogo. Mas Jesus os repreendeu. O fogo que Jesus veio trazer é o fogo do Espírito Santo. Não é o fogo da destruição nem do castigo. Por ora não. Ele veio para nos salvar e não para nos julgar. Partiram para um outro povoado. E enquanto estavam caminhando, houve várias cenas de vocações. Um deles se ofereceu, sem sequer ser chamado, disse: Eu te seguirei para onde quer que fores. É bonita a frase, mas pode ser uma frase romântica. Uma frase de alguém que está com euforia passageira. E Jesus, para não iludir aquele ânimo, diz: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem quiser me seguir tem que estar acostumado ao incômodo, às acomodações precárias, provisórias. A outros, Jesus chama: segue-me, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Não que o pai estivesse morto e precisasse enterrar o cadáver. Enterrar meu pai é: deixa meu pai morrer, porque ele já está velhinho, depois eu vou te seguir. Jesus não aceita esta desculpa. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. O chamado de Jesus não admite espera. Ele está acima até dos vínculos familiares. Um outro diz a Jesus: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir dos meus familiares. Parece que não era uma despedida rápida, como a de Eliseu, que foi só beijar os pais. Porque Jesus respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Notamos Jesus aqui como um mestre exigente. Ele dá o exemplo e quer que aqueles que o sigam sejam como ele. Quem olha para trás é a mulher de Ló, que se tornou estátua de sal, paralisada, petrificada. Quem começa a seguir Jesus tem que ir na direção traçada por ele definitivamente. A direção dele será a da paixão e da morte, mas vamos sofrer e morrer com ele, para com ele participarmos da sua glória. Todos nós temos uma vocação. No batismo, há a vocação universal à santidade. Dessa ninguém escapa. Mas a santidade tem muitas formas. Você pode ser santo como pai e mãe de família, e é uma santidade maravilhosa. Você pode ser santo exercendo uma profissão secular, num escritório, numa fábrica, ou a belíssima profissão de dona de casa. Mas você pode ser santo também na vida consagrada a Deus, pelos 3 votos, de pobreza, castidade no celibato e obediência. São 3 conselhos evangélicos que os religiosos seguem para se aproximarem ainda mais de Jesus. Seja qual for a nossa vocação,
O que Jesus não admite de nós é a indecisão. Jesus não admite que a gente diga, eu vou pensar, depois eu respondo. Nenhum dos discípulos dele verdadeiros fez isso. Maria Santíssima não pediu tempo para pensar ao anjo. Ela só fez uma pergunta sobre a sua virgindade. Foi esclarecida? Aqui está a serva do Senhor. E não perguntou mais nada. E tantas coisas ela poderia ter perguntado. Assim deve ser a nossa decisão. Uma decisão firme, pronta, confiante na providência de Deus e cheia de amor, mas uma decisão também sabendo que nós somos fracos. Se nós perseverarmos, não será por nosso mérito, mas só pelo mérito dele. Esta é a humildade. A humildade é a verdade. Aquele que conhece a si mesmo só pode ser humilde. O orgulhoso, além de tudo, é um mentiroso, porque ele faz de si aquilo que ele não é, e por isso se vangloria, assemelhando-se a Lúcifer, que, sendo criatura, quis ser como Deus. Vamos então pedir a Maria Santíssima, modelo de vocação fiel. Vamos pedir ao seu castíssimo esposo São José, chamado por Deus a tomar conta do menino e da sua mãe, que nos façam prontos, disponíveis, solícitos a fazer a vontade de Deus, qualquer que ela seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.